De volta ao vivo aqui com o debate esportivo pela TV Claré até às 9 horas da noite. A gente vai falar agora de basquete, do Rio Claro Basquete. O NBB 7 está pegando fogo. O Rio Claro conseguiu a sua primeira vitória diante do São José, perdeu na sequência aí para o Mogi. E para comentar um pouquinho, né, sobre esse início de campeonato, né, nós tivemos aí já várias rodadas. A gente convidou aqui o lateral Caio Ranches. Boa noite, Caio. Boa noite, Vlado, boa noite, Ivo, boa noite, Reginaldo, boa noite a todos. E também o Vinícius Pastor também está aqui com a gente nessa noite. Vinícius Pastor, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos, prazer estar aqui. Muito bem, Ivo Rosalém, você quer começar as perguntas? Que nós temos uma sabatina hoje para Rio Claro Basquete aqui no nosso programa. Sabatina não é o programa, não, sabatina é o NBB, hein? Campeonato, mas a gente sabia que seria assim, os jogadores muito mais do que nós, né? Mas é isso aí. Quem está na chuva sabe como é que é. E o que interessa agora, nesse momento, não sei o que os meus amigos aqui pensam, é que nós temos visto, com e sem resultado, já aconteceu a primeira vitória, graças a Deus, e também perdemos no último jogo, mas uma elevação no rendimento do time de Rio Claro, né? E aí eu ouvi, eu não me lembro, depois do jogo, acho que foi o Tischer que falou, que o pessoal sentiu um pouco a mudança de sistema de trabalho, com a substituição do Marcelo Tamião, a chegada do Chuí, uma intensidade de treino diferente, o pessoal sentiu um pouco no começo, agora que está aparecendo o resultado. E era algo que vocês calculavam, Caio, essa dificuldade no começo da competição? Desde o início a gente comentava, né, que a gente ia sentir um pouco desse processo, né, porque o Chuí chegou um mês antes de começar o campeonato. Para ele mudar toda a filosofia, todo o esquema tático do time, tudo é meio complicado. Tanto para ele passar o que ele quer, tanto para nós entendermos o que ele quer. Mas eu acho que conseguimos pegar até meio que rápido esse processo. E agora acho que nós estamos numa crescente aí, por mais que nós tivemos uma derrota contra a Mogi agora no último jogo. Mas nós dentro da quadra e o pessoal da comissão técnica fora da quadra, a gente está vendo que o time está crescendo cada vez mais. E agora o resultado que vem é positivo agora. Olha, nós vamos focar nesses dois últimos jogos do Rio Claro Basquete. Então a gente vai começar conferindo como foi essa primeira vitória contra o São José. Uma vitória suada, mas que deu um alívio para todo mundo, para o torcedor, para os jogadores e para nós da imprensa também, que estávamos torcendo muito para essa primeira vitória. Então vamos conferir um pouquinho como foi Rio Claro e São José. Logo no primeiro quarto, o time se impôs contra São José e conseguiu abrir boa vantagem, mas deixou o adversário virar no finalzinho e fechar em 22-20. E essa mesma vantagem foi mantida praticamente em todo o segundo período. E os anfitriões foram para o vestiário perdendo por 3 pontos, 39-36. E não é que o intervalo fez bem para o Rio Claro, o time voltou com outra pegada. O terceiro quarto foi decisivo para a vitória. Finalmente o time conseguia respirar e chegou a abrir mais de 10 pontos de vantagem, 58-49 no final do quarto. Vendo a invencibilidade escapar, São José até esboçou uma reação no final, mas desta vez Rio Claro não deu mole. E a enterrada de Tischer confirmou que quem mandou na noite foram os donos da casa. Rio Claro 79, São José 66. Eu passo o treino inteiro conversando com o Brown, conversando com o Tatu para a gente se entender. É preciso ter essa leitura entre nós dois e está acontecendo aos poucos. No momento certo está acontecendo. Acho que a Inhaca foi embora, né? A primeira vitória precisava sair, né? A gente acompanhou os primeiros jogos, parecia assim que o time estava um pouco ansioso, né? Que queria mostrar para a torcida, queria ganhar, enfim. Agora parece que está começando a entrar nos eixos, né? Com uma marcação bem forte contra São José. E, claro, teve uma marcação bem forte. O Tischer foi o grande destaque, né? O Caio também fez uma boa pontuação. Então acho que agora a filosofia Chuí, né, está começando a envolver o grupo aí. Agora uma curiosidade, a impressão que dá é que o Chuí é aquele paizão assim, né? Será que ele chega na orelha de vocês e fala assim, ô Caio, você fez 20 pontos, por favor, a semana que vem vamos fazer 30? É mais ou menos por aí, Caio? Na verdade ele conversa diariamente com cada um dos jogadores, falando o que ele quer realmente, que em termos defensivo, ofensivo, e na hora de cobrar, ser mais duro, ele tem que ser também, né? Porque a gente é ser humano, a gente sabe que a gente acomoda um pouco, não só nós jogadores, como a comissão, como todo mundo.
E eu acho que ele entende esse processo aí. Eu acho que a gente tá bem servido enquanto a isso. Olha, o Reginaldo, paizão, não sei, né, como que você acha, porque cada pai é de um jeito. Aliás, um abraço pro pai do Caio, que eu sei que acompanha o nosso trabalho aqui. Mas, o pastor, eu ouvi, por exemplo, o Chuí falando, depois da vitória, né, contra o São José, que se jogasse da mesma forma contra o Mogi, perderia o jogo. Ele falou isso depois do jogo, no calor. Aliás, então, já que você falou isso, nós temos essa fala aqui do Chuí. Vamos colocar para o pessoal ver, então, para o pastor comentar. A equipe viu que marcando bem, nós temos condições de ganhar. E o jogo é intenso. Isso que fez aqui, se fizer isso contra a Mogi, a gente perde. Então precisa mais ainda. Daqui para mais. E aí, pastor? Pastor, e hoje ele falou, hoje não, depois do jogo contra o Mogi, ele falou que treina de um jeito e sai do outro. Que ele fala, corta para um lado no treino, mostra, ensina, e não está saindo ainda aquilo que ele trabalha, que vai precisar chegar nesse estágio das coisas acontecerem em quadra. Ele fala muito isso com vocês também? Bom, como o Caio disse anteriormente, o jogador precisa sempre estar sendo motivado, precisa sempre estar num nível muito alto de preparação, tanto física quanto mental. Então, acho que essa fala do Chuí foi mais o seguinte, para a gente procurar um nível melhor, não deixar cair a intensidade, o rendimento do time, buscar sempre melhorar, buscar sempre evoluir o time tecnicamente, fisicamente, porque a gente não pode ficar parado no mesmo lugar. Todo time precisa evoluir, precisa de uma crescente e os resultados vão vir à medida que a gente for melhorando durante o campeonato, for pegando a filosofia de jogo do Chuí, a gente se entender até chegar num nível e que a gente possa jogar solto, sabendo onde o nosso companheiro vai estar, a gente possa conhecer cada um dos nossos companheiros, a sua melhor característica, o Tischer embaixo da cesta, o Caio de fora, eu ali ajudando na defesa. E quanto melhor a gente souber, quanto mais a gente evoluir nisso, mais os resultados vão chegar. Pastor, com o Caio eu tive a oportunidade de conversar numa entrevista lá que a gente foi fazer antes do jogo, e eu perguntei para ele sobre essa questão do peso da primeira vitória, né? Então, ele me repassou a posição dele. Eu queria saber de você também. Ajudou muito nessa parte psicológica, pastor? Era fundamental isso, né? Não, com certeza. O basquete é um jogo que exige muita confiança do jogador. Enquanto você não chegava a essa primeira vitória, a gente estava meio ansioso, em busca, querendo vencer. E isso é normal do ser humano, de sempre querer buscar, sempre querer a vitória. E psicologicamente isso é muito bom, porque a gente sabe que a gente pode bater os times, a gente pode jogar de igual para igual. A gente jogou com uma equipe que era invicta até então, o São José, tinha 4 vitórias. Jogamos de igual para igual com o Mogi das Cruzes, que é um time que foi montado para chegar nas cabeças do campeonato, jogando campeonatos internacionais. Então a gente tem a consciência de que a gente pode jogar de igual para igual com qualquer time, ainda mais aqui em Rio Claro, que tem o nosso fator positivo, o fator casa. E continuar com o trabalho e acreditar que os resultados vão vir com muito esforço. Agora, só um dado importante. O Chuí, quando teve aqui nos programas anteriores, ele falou que o ideal no jogador de basquete é jogar em torno de 20, 25 minutos, né? Então, se a gente pegar a estatística do jogo contra São José, por exemplo, o Brown jogou 32 minutos, o Caio jogou 29, né? O Tischer, 27, 45. O Duda jogou 26 minutos, quase 27 minutos, né? Isso significa o quê? Que, na verdade, ele está tentando manter um time, né? Isso que a gente já vinha falando, né, Ivo? Peças de reposição ainda estão faltando, né? Não podemos deixar isso de lado, né? Acho que o jogador, quando vai assinar contrato com o Rio Claro, já tem lá uma cláusula, né? Saiba que você jogará mais do que 25 minutos por partida, porque é a nossa realidade de elenco. Aliás, é uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês dois também. Fala-se muito nisso e, por exemplo, da minha parte, eu sinto necessidade de falar a respeito da necessidade que o Rio Claro teria de ter um elenco um pouquinho maior. Não só falando de qualidade, mas de opções exatamente para esse fator. Sim. Vocês, atletas, quando ouvem isso, porque agora é NBB, é outro nível. Não, é outro nível. Vocês se sentem como? Vocês concordam com isso? Sabem das carências? Ou de vez em quando vocês falam, pô, esses caras estão achando que eles não servem para jogar NBB? Não, que na verdade assim, a gente sabe que o NBB, vocês mesmo falam, e a gente sabe que é um outro nível, é outro campeonato, e aí a gente vai ficar batendo na mesma tecla sempre e não vai sair disso. Mas se você colocar as outras equipes no papel também, tem 10 jogadores também.
São 10 jogadores e completo com 2 sub-22, 2 juvenil, sub-19. Então, eu acho que é mais que nem você falou do último jogo aí. Eu acho que é o momento de cada jogador, entendeu? Eu joguei 29, que eu estava no momento, o Brown jogou 32, se não me engano. 32. Estava no momento, entendeu? Então eu acho que é o momento de cada jogador. Eu acho que você está contente de ter jogado 29, você está jogando mais agora. É. Não, mas se você pegar a média durante todo o campeonato, eu acho que eu tenho uma média de 25 minutos por aí, entendeu? Então eu acho que 10 jogadores, eu acho que é um nível, é uma quantidade boa. Agora precisa ter um sub-22 que consiga alcançar o nível nosso também, entendeu? Para dar treino, se precisar alguma coisa, machucar alguma peça, ele conseguir suportar uns 5, 6 minutos durante o jogo, entendeu? Aí sim pode ser, mas em termos de quantidade de jogador, eu acho que todos os times têm 10 jogadores aí. Se for parar e colocar no papel mesmo. Acho que não foge muito disso não, Ivo. Pastor, você e o Caio vêm da Liga Ouro, né? Conquistaram o título da Liga Ouro, conseguiram esse acesso para o NBB, né? Como que você viu essa transição e essa ascensão do basquete de Rio Claro para uma competição nacional, né? Vocês que vieram ali de baixo, né? Que batalharam para isso. Eu acho que vocês têm uma visão até mesmo um pouco diferente desses que chegaram agora, como o Brown, que voltou agora para disputar o NBB, como o Duda, que chegou para disputar o NBB. Eu acredito que vocês dois têm uma visão um pouco diferente. Estou errada? É assim, a gente, desde o começo, vinha trabalhando na Liga Ouro. A gente montou um time muito bom para disputar o campeonato. A gente tinha a intenção de que Rio Claro conseguisse a vaga no NBB e o que foi proposto a gente conseguiu. É claro que existe reposição, existe quando você sobe para um nível diferente, você precisa de subir também o nível dos jogadores, você precisa de pessoas que substituam e estejam à altura. Mas a gente que vem trabalhando desde o começo, a gente sabe da qualidade de quem vem, sabe da qualidade de quem continuou e acredita que todo mundo trabalhando como um time, as conquistas chegam, independente se você estava antes ou não, ou chegou agora. Eu acho que quem chega depois tem que se adaptar a quem estava e quem também estava tem que se adaptar aos novos companheiros. E só assim, porque é no trabalho de quadra, no dia a dia, que a gente consegue a melhora. Não é de uma hora para outra, é no dia a dia, todos os dias da semana, a gente tem que estar lá. Às vezes acontecem uns entendimentos, mas mesmo assim a gente tem que passar por cima de tudo isso, a gente tem que viver isso, tanto dentro quanto fora da quadra. E com isso que a equipe cresce, entendeu? É com essa convivência e manter a base. E eu acredito que mantendo essa equipe, um reforço ou outro, mais por vários anos, eu acredito que a equipe de Rio Claro possa conseguir chegar num patamar maior. Muito bem, olha, nós vamos seguir aqui com o Caio, com o Pastor, no próximo bloco do programa, para falar mais a respeito da sequência do campeonato. Muita coisa vai acontecer ainda, precisa acontecer para a gente ficar, como o Pastor acabou de dizer, né, com esse projeto NBB vivo, para melhorar cada vez mais. Esse é o grande desafio do Rio Claro. E essa semana será cheia de treinamentos, porque só teremos jogo na sexta-feira. Nós vamos falar muito a respeito disso daqui a pouquinho no bloco final do nosso debate esportivo. A gente volta já.